bom a gente seguir Jesus, né? A gente não fica perdido. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por-te eu vou além cumprir, por-te eu amar, por-te beber, por-te amor já sofri, segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados meus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus, segue-me, vem, segue-me, oh, quantas vezes te chamei, e tu quebraste a minha lei, mas guiador teu eu fiquei, segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me, vem teus cuidados me entregar, segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, ó pecador, ó, deixa todo o teu temor, segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei, seguirei, sim, seguirei, por ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei, cuidando sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor, seguirei, sim, seguirei. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por cada um que pôde contribuir. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa igreja, tem sustentado cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe o nome, o sobrenome, conhece cada pessoa, sabe que cada um que é membro dessa igreja está fazendo nesse momento. Que o Senhor vá de encontro realmente com os corações, que possam realmente se lembrar que realmente como é bom seguir a Jesus, como é bom colocar o Senhor em prioridade, ser guiado pelo Senhor, porque a gente não fica perdido, a gente sabe qual caminho seguir, Pai. Então que o Senhor esteja, meu Deus, colocando no coração de cada irmão da nossa igreja, colocar o Senhor como prioridade, Senhor, inclusive na sua parte financeira, que o Senhor já tem sustentado, o Senhor é dono de todas as coisas, mesmo assim, nós temos sendo imerecedores, o Senhor ainda tem sido muito bom e dado muito mais do que a gente pede, Pai. Então que o Senhor esteja cuidando de cada um. No momento da palavra também que o Senhor fale conosco, que realmente possamos colocar cada dia mais Sua palavra em prática. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Amém? Hoje no texto que nós vamos ler na mensagem, Paulo mais uma vez, assim como foi nas outras cartas também, ele falou do valor da oração. E mais uma vez escreve que ele estaria intercedendo pela igreja de Tessalônica. E outras cartas que nós temos estudado também, nós vemos o valor que o apóstolo deu à oração, né? O quanto é importante nós orarmos uns pelos outros. E eu diria até o quanto Deus espera que nós oremos uns pelos outros. Então vamos fazer isso agora com alegria, unindo a nossa fé, levantando esse clamor ao nosso Deus, a fim de que Ele nos socorra, nos atenda entre todas as necessidades apresentadas, né? Então, uma boa
os irmãos estão em casa. Estou vendo aqui um pedido da Dida, aqui na nossa transmissão. Tia Finha, que está bem doentinha. Vamos orar assim. Também pela recuperação da sobrinha Eliane, que fez uma cirurgia. E pela sobrinha Juliana, irmã Darcy. Também pela irmã Darcy, que está com gripe. Então, pelos familiares da Dida, que está nos acompanhando aí também. A Finha, a Eliane, a Juliana e a Darcy. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade também para fazer seus pedidos. Pois não. Queria agradecer pela vida do irmão Durval, essa Deus está bem generosa. Amém. Você pega uma Zezé, Amém. ele passou no cardiologista hoje, está bem, eu agradeço as orações. E vamos continuar pedindo pelos idosos da igreja, né? Amém. Pelo Sidney, que no início, né? E a mãe vai fazer a cirurgia, né? Graças a Deus preparou essa cirurgia, mas é uma cirurgia bem delicada, né? Para colocar ponto no safio. Então, que os irmãos estejam orando para mim. Amém. Vamos orar pelo Sidney, que vai fazer uma cirurgia. Agradecer pelo irmão Durval, pedir que Deus dê plena recuperação para ele, né? A Ana Ortiz, os demais enfermos da nossa igreja também. Oi, Nadir. Eu pedi pela saúde do Giovanni, menino de 16 anos. Saúde do Giovanni também. Amém. Mais algum pedido? Dinaldo. Também, né? Estava internada. Oi. A Cida, né? A Cida Barbosa estava internada, domingo veio para casa, né? Também está vendo aí o resultado dos exames. Vamos continuar orando pela vida da nossa irmã Cida Barbosa também. O pai se engarra a Solange ainda continua internado, né? Aí ela pediu para a gente continuar orando. Sim. O pai da Solange, que está lá na transmissão com a gente também, né? Também vamos orar pelo seu filho Esmiro, né? Verinha. Orar pelo meu pai, que está com problema na mandíbula e tem sofrido de muitas dores. Verdade. Vamos orar pelo seu Jorge também, pela saúde, recuperação. O que mais? Tem mais algum pedido? Dinaldo? Pelos irmãos que estão desempregados. Amém. Os irmãos desempregados, muito bom. Vamos pedir que Deus abra a porta de emprego, aqueles que estão endividados também, né? Sempre bom a gente orar pela saúde financeira dos irmãos, aqueles que têm empresas, profissionais liberais, que Deus dê prosperidade, trabalho e sabedoria, né? Também para nós administrarmos os recursos que Deus nos dá. É sempre importante a gente olhar para os princípios bíblicos que falam a respeito da mordomia cristã, de como nós damos com dinheiro, né? Porque muitas vezes os problemas financeiros que temos é fruto da nossa má administração, né? Às vezes até da nossa administração irresponsável. Por vezes foge ao nosso controle, mas por vezes está no nosso controle. Então que Deus abençoe a todos nós em todas essas necessidades, né? Muito bem, mais algum pedido, irmão? A Márcia? Gostaria de nesse final de semana, gostaria de ir com os irmãos Olhos, para que a gente chega lá na terrinha de Minas, chega bem e volta embaixo para tranquilidade. Amém. Vai todo mundo? Vai todo mundo. Eita. É que a aniversário da minha irmã a gente vai para lá. Mas logo, se Deus quiser, ela vai estar mudando mais para perto, vai dar tudo certo, ela vai estar morando em Bragança e fica mais perto. Tá certo, irmã. Que Deus abençoe e dê uma boa viagem também. Amém. Vamos orar pelo encontro dos homens amanhã também, né? Estamos aí começando esse novo ministério aqui na igreja. Homens de coragem, né, Edinaldo? Amém? Amém. Aleluia. Que seja uma bênção. Amanhã é o primeiro encontro e nós vamos aí tentar já delinear alguns objetivos para o ministério. Então, que vocês estejam orando por nós aí, tá bom? Depois a gente conta para vocês como é que foi. Tá? Orando pelo irmão Dalma. A irmã Dalma já foi viajar? Tá certo. Vamos orar assim pela nossa irmã Já Dalma. ora para a irmã Ruth também, a mãe dela. Oi? Já ora para a irmã Ruth. A irmã Ruth tem 102 anos. 2 anos. 102 anos. Ela estava meio doente. A mãe da irmã Dalma. Deus abençoe mesmo essa querida nossa, né? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé então, vamos orar.
Também a mamãe da irmã Nilda, né? A Dida está lembrando aqui, que vem aí lutando bastante tempo com as enfermidades. Que Deus remove as forças. Pedir para a irmã Zilda vir aqui à frente, orar também. Ela vai orar e também nós vamos orar. Vamos clamar pelas misericórdias do Senhor. Também agradecer, né? Temos motivos para agradecer? Amém? Amém, né? Temos muitos também. Deus tem dado sempre prova do seu amor e da sua graça, né? Irmã Zilda, hora de coisa também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de ter muitos pedidos, Senhor, mas eu creio que todo mundo tem um agradecimento. Agradecimento pelo alimento, agradecimento porque mesmo sem trabalho, o Senhor tem sustentado os irmãos. Agradecimento pelos que têm o seu emprego, Pai. Agradecimento, meu Pai, pelas enfermidades que têm assolado, mas o Senhor tem posto a mão, tem curado, o Senhor curou o irmão Durval. E também o Senhor tem cuidado do irmão Antônio, pai da irmã Miriam, que muitas vezes ele tem ficado bem fraquinho, mas a tua mão está sobre ele, renovando as forças, cuidando do coração do irmão Antônio, Senhor, e abençoando a irmã Miriam e toda a família dela, Pai, que ela sempre assiste aqui, ó Deus, está conosco aqui. Em nome de Jesus, não só a irmã Miriam, todos que estiverem em casa, a Dida, Senhor, está intercedendo por esse pedido, meu Deus, a família dela, a irmandade. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha dar vitória para ela, o Marcos, Pai, toda a família da Dida, Pai, aqueles que estão com dificuldade, com algum problema, sabemos que tudo aqui é passageiro, Pai. A gente fica muitas vezes no vale, mas também o Senhor estende a mão e tem tempo da gente estar se regozijando com a saúde, com a alegria. Em nome de Jesus, Pai, toma essa família em tuas mãos. Meu Deus, que todos os pedidos da irmã Nilda também, Senhor, o irmão Durval e outras pessoas, Pai, que vão fazer cirurgia. Meu Deus, Senhor, esteja cuidando da saúde da Socorro. Socorro está nesse tratamento, Pai, em nome de Jesus. O Senhor esteja dando força para ela vencer essas batalhas, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós colocamos no teu altar a irmã Dalma, que está lá, Senhor, em outro estado, cuidando, visitando a sua mãe, ó Deus, que é a irmã Ruth, que tem mais de 100 anos, Pai. O Senhor sabe quanto tempo ainda ela tem aqui neste mundo, nessa terra, mas que o Senhor anime ela, fortaleça, Pai. Ajude ela nessa batalha, Pai, de viver bastante aqui, passar por muita luta, mas confiando na vitória, Pai, no bom Senhor, o tempo que o Senhor tem para ela, Pai. Deus de poder, Deus de glória, que o Espírito Santo esteja acendendo a chama no coração dos irmãos, Pai, para estar amanhã, ó Deus amado, na reunião de homens, Pai. O Senhor encha do Espírito Santo, Pai, o coração de cada um, que eles possam prosseguir nesse trabalho, que não seja só amanhã, ó Deus, mas tenha uma continuidade dos homens estar se reunindo, orando, Pai, clamando pelas suas famílias. O homem, ó Deus, cada um é o cabeça da sua família, que o Senhor venha revestir com o poder do alto, dando sabedoria, a unção, ó Deus, para eles conduzir as suas famílias, para ser homem valoroso, homem vitorioso, Pai. Os homens que já são salvos, Pai, eles venham ser instrumento nas mãos do Senhor para ganhar outros homens, Pai. Homens que estão por aí perdidos, Senhor, nas trevas, sem conhecer a salvação. Que o Senhor levante esse grupo, abençoa também várias igrejas que já tem grupo de homens, e que eles não venham só se reunir, mas venham ser instrumento nas mãos do Senhor, meu Pai. Dá sabedoria ao teu servo pastor, orientação do alto céu, como tem que fazer, e também cuida do grupo Mulheres de Fé, Senhor. Ajuda cada uma que faz parte a estar renovada espiritualmente, Pai, porque só o Espírito Santo nos fortalece,
para permanecer firme, adorando, honrando o Senhor, porque foi para isso que nós nascemos, Pai. O Senhor colocou o ser humano para ser um instrumento de adoração àquele que merece. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Todos os pedidos colocados aqui no teu altar, nós sabemos que o Senhor conhece, que o Senhor tem vitória, as enfermidades, Pai, que tem assolado o povo de Deus, mas o Senhor mesmo promete que levou sobre si as dores e as enfermidades, Pai. Então, graças ao Senhor, nós temos vitória, temos esperança de vitória a cada um que está doente, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço, amém. Amém, Senhor. Pai, continuando na tua presença, Senhor, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, a infinita graça do Senhor. Obrigado, Pai, pelo cuidado com as nossas vidas, por desfrutarmos, Senhor, a cada dia da tua bondade, da tua presença santa, dos teus cuidados, da sabedoria do Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu, Senhor, para andarmos na tua presença, para estarmos com o Senhor. Obrigado por tão grande privilégio, Senhor, o qual não merecemos, mas, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo nesse pequeno grupo, Senhor, mas o que importa é que o Senhor está presente, é o Senhor que estamos cultuando nessa noite, junto com os nossos irmãos pela internet também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa despertar mais irmãos a participarem também desse encontro semanal, desse momento aqui de oração, de comunhão, Senhor. Ó Pai, tira todo o comodismo, Senhor. Ó Pai, que as pessoas possam entender o valor de nos reunirmos, não somente nos domingos, mas também durante a semana, Senhor. Ó Pai, sabemos que vivemos numa cidade que exige muito de nós, ó Pai, os compromissos, mas aqueles que podem, Senhor, que possam estar aqui também, Senhor. Abençoa então toda a membresia da tua igreja, todas as famílias, Senhor. Tu sabes o momento que cada um está passando, os desafios desse tempo. Eu te peço que o Senhor ministre no coração de cada membro dessa igreja, Senhor. Ó Pai, como a irmã Zilda orou, enche do teu Espírito a todos nós, Senhor. Tira do nosso coração tudo que não te agrada, porque a tua palavra revela e nós sabemos que o coração do homem é enganoso, Senhor. Mas nós queremos nos encher de sabedoria, nos encher da tua palavra, que a nossa mente esteja cheia da tua palavra, dos valores do teu reino, Senhor, para fazermos a tua vontade nesse tempo, Senhor. Ó Pai, também eu coloco diante do teu altar cada pedido aqui nessa noite, Senhor. Abençoa a Cida Barbosa, tua serva, renova as forças dela, Senhor. Esse ano tem sido um ano difícil para ela, de enfermidade, de luta, Senhor. Dá sabedoria para ela, Senhor, e também renova as forças, dá saúde, cura e renova a tua serva, Senhor. Também, ó Deus, eu te peço pelo irmão Durval, obrigado porque ele melhorou, que ele se recupere plenamente, a irmã Ana Ortiz também, dá saúde para a tua serva, Senhor. O Roberto também, da Rosinha, que vai passar por cirurgia, Senhor. Ó Deus, obrigado também, porque o Senhor tem cuidado dele, Senhor. Ó Deus, abençoa os demais enfermos, a mamãe da irmã Nilda, que tem lutado também com a enfermidade, o pai da irmã Arlete também, que esteve internado esses dias, o pai da Solange também, ó Deus, faz a tua vontade, faz o melhor na vida daquele homem, Senhor, e abençoa com ele toda a sua família, Solange, seus irmãos, que passam por essas provações, ó Deus. Abençoa também o Sidney, que foi citado aqui, esse irmão em Cristo querido que vai passar por essa cirurgia. Ó Deus, entra também com providência, Senhor. Ó Pai, enfim, usando médicos, enfermeiros, profissionais, para que tenha sucesso e ele possa perceber a bênção do Senhor. Também esse jovem que a Nadir pediu oração, Deus abençoa. Abençoa a Márcia, sua família que vai viajar, assim como a irmã Dalma também. Que na estrada estejam guardados pelo Senhor, ó Pai. Livra do mal, livra de acidentes. Que eles possam ir e voltar guardados pelo Senhor, ó Deus. Abençoa a nossa reunião de amanhã, dos homens, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que seja o início de um ministério frutífero, abençoado. Que isso venha
gerar edificação, Senhor, crescimento, fortalecimento, encorajamento na vida de cada homem dessa igreja, Senhor. O Senhor traga sobre nós um verdadeiro avivamento, Pai. Eu sei que o Senhor conta conosco nesse tempo para cuidarmos uns dos outros e também para estarmos mais engajados na Tua obra, na evangelização e tantos outros desafios que temos, Senhor. Que o Senhor esteja então ministrando no coração deles para que os irmãos venham amanhã, vençam as barreiras e tenhamos um grande encontro para a glória do Senhor. Fala conosco também através da Tua palavra, Senhor, por graça e misericórdia. Que o Senhor, Teu Espírito nos ilumine, que o Senhor tire de nós agora outras preocupações, tira de nós o cansaço, renova a nossa força e fala conosco, Senhor. Nós precisamos do alimento da Tua palavra e nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem assentar e Deus nos abençoe também. Aleluia. Abrir as nossas Bíblias, meus amados, na segunda carta aos Tessalonicenses. Seguimos aí na nossa reflexão bíblica, agora na segunda carta, ainda no capítulo 1, vamos dar sequência a partir do verso 6, do verso 6 até o verso 12. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 até o verso 12. Amém? Amém. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus e com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Quem crê na volta de Jesus aqui? Levanta a mão. Mas quem tem certeza mesmo? Amém? Aleluia. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Nós vamos meditar no tema compromisso com a vocação. Compromisso com a vocação. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, em que com muita facilidade nós nos distraímos. Há muitas coisas para nós nos distrairmos. Na semana passada nós falamos um pouco sobre sonhos, falamos sobre planos, sobre propósitos. E muitas vezes nós demoramos mais para alcançar os nossos sonhos, os nossos propósitos, porque nos distraímos com muitas coisas. É bem verdade que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós temos normalmente muitos afazeres, muitos compromissos, né? Mas muitas vezes nós estamos distraídos. E nesse mundo digital, nesse mundo da internet, das mídias, etc. e tal, mais ainda nós temos razões e oportunidades para nos distrairmos, não é verdade? A gente que trabalha bastante com computador, vira e mexe, eu estou lá no computador, né? Trabalhando, estudando,
É muito comum a gente receber mensagens, notificações, e aí tem lá uma notícia, tem outra coisa, e tem uma postagem, e se a gente não foca, a gente se distrai, e a gente perde o foco. Perder o foco é um problema na nossa caminhada cristã. O texto vai falar um pouco sobre isso, sobre vocação, sobre o foco da nossa vida. Na última mensagem, nós falamos a introdução da segunda carta, falamos de 3 assuntos principais. Falamos da comunhão, de quanto Paulo, ao escrever, ao tratar as pessoas, ao pedir oração e se comprometer com a oração pelos irmãos, então o quanto ele valoriza a comunhão, citando pessoas que estão com ele, etc. e tal. Falamos também de crescimento. Paulo elogia a igreja porque a fé deles crescia cada vez mais e o amor uns pelos outros também crescia mais. Falamos também de perseverança e lembramos que no contexto da segunda carta, no intervalo da primeira para a segunda carta, a dificuldade, a tribulação, os desafios para aquela igreja aumentaram. Então Paulo vai ressaltar a importância de eles perseverarem na fé. Paulo não apresenta para eles um evangelho triunfalista, não apresenta uma teologia como existe hoje da prosperidade. Paulo não é irresponsável, mas Paulo os exorta a perseverar na aprovação. Nós precisamos aprender com essa exortação de Paulo. A cada dia nós buscarmos fortalecimento para enfrentarmos melhor, de maneira mais equilibrada, estarmos preparados, não é? Quando começou, por exemplo, a pandemia, nós vimos que as pessoas que tinham uma melhor imunidade, que tinham uma saúde mais equilibrada, elas tinham mais possibilidade de vencer quando pegavam o Covid. Aqueles que já tinham algumas comorbidades tinham um risco muito maior de serem muito mais afetados e até chegarem a óbito. Na nossa vida espiritual é uma semelhança. Quanto mais fortalecidos nós estamos no Senhor, uma fé mais robusta, uma fé que busca esse crescimento, uma submissão a Deus, um enchimento constante do Espírito Santo, o negar a nós mesmos, melhor nós vamos enfrentar as dificuldades. Por que muitos crentes estão desistindo da caminhada? Por que muitos crentes estão ausentes da igreja do Senhor? Por que muitos crentes já não têm mais alegria na vida cristã? Porque foram se enfraquecendo, foram cedendo às distrações também desse mundo e deixaram de fazer aquilo que Paulo fala aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo insiste e exorta aqueles crentes a que considerem ou que se empenhem a se fortalecer, a perseverar. Uma palavra importante nessas cartas aos Tessalonicenses é perseverança. Jesus não havia voltado ainda, como alguns haviam dito, né? No capítulo 2, versículo 2, Paulo fala que alguém escrevera uma carta em nome dele, falando já da volta de Jesus. Então alguns achavam que Jesus já tinha voltado, outros achavam que Jesus ia voltar de imediato. Então isso estava trazendo assim para eles uma falsa sensação, porque diante das tribulações eles já estavam assim: bom, Jesus já voltou, Jesus vai voltar agora, então tudo vai ser resolvido. Não era nada disso. O dia e a hora ninguém sabe. Eles tinham que perseverar e continuar buscando o crescimento no Senhor. Então nós chegamos aqui no versículo 6, meus amados, e do versículo 6 ao versículo 10, Paulo trata aqui de um assunto que é muito importante, que é muito sério, e que traz para nós um desafio. Olha aí do versículo 6 em diante. Paulo vai começar o versículo 6 dizendo assim: da justiça de Deus. E ele fala: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Então, os crentes estavam sofrendo tribulação e tinham pessoas, alguns falsos irmãos, alguns ímpios,
alguns judeus, alguns romanos que estavam trazendo tribulação para a igreja. Estes seriam castigados por Deus também com tribulação. Estes receberiam o fruto daquilo que eles estavam plantando. Porque Paulo também, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus não se deixa escarnecer, que aquilo que o homem plantar, isso colherá. Deus, o nosso Deus maravilhoso, a quem nós amamos, é um Deus de amor. Amém? É um Deus de graça. É um Deus infinitamente bom. A sua benignidade dura para sempre. E também, além de tudo isso, ele é um Deus justo. É um Deus que pesa a sua mão. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então esse texto aqui vai mostrar uma coisa muito séria para nós. Deus, através de Paulo, promete que vai conceder tribulação, sofrimento, aflição àqueles que não o conhecem. Aqueles que, como diz o texto no versículo 8, não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. O que Paulo está falando aqui, meus amados, é que quando Cristo voltar nos ares para buscar a sua igreja, cercado pelos seus anjos, quando Cristo voltar, não mais na sua forma esvaziada, como ele veio da primeira vez, esvaziando-se da sua glória, não mais como Salvador, mas agora como juiz, aqueles que não conhecem a Deus, ou seja, aqueles que o texto vai deixar claro que não creram em Deus, como diz ali no versículo 10, então que não obedecem ao Evangelho, para usar uma linguagem do próprio Senhor Jesus, de João 3, aqueles que não nasceram de novo, passarão por uma tribulação, serão castigados. E essa tribulação, como diz o texto, não é temporária, mas o versículo 9 vai dizer que eles sofrerão a pena de uma destruição, o quê? Eterna. A separação, então, eterna da presença do Senhor e da majestade, do poder do Senhor. Alguns creem que quando as pessoas morrerem, aquelas que não forem salvas, elas serão aniquiladas, que elas deixarão de existir. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Haverá um sofrimento eterno. Isso, meus amados, é muito sério. Eu penso que quando a gente está falando de compromisso com a nossa vocação, quando a gente está falando de cuidado com as distrações, nós estamos falando, meus amados, que muitos ainda estão nessa condição. E muitos ainda estão debaixo dessa condenação, que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Lá em João 3, Jesus vai falar claramente João vai escrever claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Quem vai morrer? Aquele que não crê. Quem vai passar pela tribulação eterna? Aquele que não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você crê nisso, meu amado? Então essa para nós é uma advertência muito séria, mas é também para nós uma responsabilidade muito séria. Porque talvez, e quando eu estava lendo esse texto, e agora talvez ao ouvir esse texto, você vai pensar em pessoas que ainda não se renderam a Jesus, que ainda não creram na mensagem do Evangelho. E o Evangelho aponta para a salvação, aponta para a obra de Cristo e aponta para a volta de Cristo também, quando Ele vem para julgar todos. Então, muitos falsos evangelhos que eram pregados no primeiro século e outros que existem agora, vão dizer, por exemplo, que no fim todo mundo vai ser salvo, porque Deus é bom. Deus é bom mesmo, a ponto de enviar o seu Filho Jesus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Paulo escreveu isso a Timóteo.
Mas há uma responsabilidade humana em se reconhecer pecador, em crer em Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer, meus amados, que haverá tribulação eterna para aqueles que não conhecem a Deus. Mas vai haver alívio, o texto diz, para os piedosos, alívio para os que creram. Versículo 7, alívio a vocês que estão sendo atribulados. Então parece que Paulo está dizendo, olha, agora vocês estão passando por todo tipo de provação, perseguição, desprezo, zombaria, pobreza e muitas outras coisas. Mas Deus, quando Jesus voltar, vocês vão ter o alívio vai ser eterno. Quando vai ser isso? Versículo 7, parte B diz, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqueles que não conhecem a Deus passarão por tribulação eterna. E aqueles que creram em Jesus receberão alívio. Abra sua Bíblia aí, meu amado, minha amada, por favor. Romanos, você em casa também. Romanos 8, 16 a 18. Romanos 8, 16 a 18. Quem pode ler aí bem alto, em alto e bom som, para o pessoal de casa lá escutar, hein? Vamos lá. Romanos 8, 16 a 18. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então a Bíblia vai deixar claro nesse texto e muitos outros que o Espírito Santo, ele testemunha com o nosso Espírito. O texto está falando que aqueles que não conhecem a Deus passarão por essa tribulação. Mas aqueles que conhecem, que têm o Espírito Santo, que nós somos testificados, ou o próprio Espírito testemunha que somos de Cristo, somos pela graça de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, participamos agora dos seus sofrimentos, para participarmos depois da sua glória. Então, meu amado, minha amada, se você está sofrendo por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da obra de Deus, por estar comprometido com a Igreja de Jesus, que é a agência do reino de Deus aqui nessa terra, saiba que isso é passageiro. Saiba que aquilo que vai ser revelado é muito maior. A glória de Deus que vai ser revelada. O texto de Tessalonicenses fala que Cristo será glorificado e nós seremos abençoados em Cristo. Então, se você está sofrendo por causa do Evangelho, saiba que Deus tem algo muito maior para você. Muito maior. Mas esse texto também, esse texto de 6 a 10 também, meus amados, ele traz para nós uma gratidão, uma esperança, mas traz também um chamado para essa vocação, para essa responsabilidade. Se nós estamos lembrando aqui que muitos estão caminhando, como Jesus disse, da porta estreita e da porta larga, que largo é o caminho que conduz à perdição, isso gera para nós, ou precisa despertar em nós, o desejo de anunciarmos que só Jesus Cristo salva, que há esperança, que há um Salvador, que Jesus já pagou o preço por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, se nós estamos distraídos com muitas coisas, nós não vamos ter tempo de anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Que cabe a cada um se arrepender e confessar Jesus Cristo como Salvador, nascer de novo, ser conhecido de Deus, conhecer a Deus e ser conhecido de Deus, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então cabe a nós anunciar
a mensagem desse evangelho do reino de Deus. Nós não podemos mais nos calar, meus amados. Nós não podemos mais nos conformar. Nós não podemos mais estar tão ocupados com tantas coisas e não temos mais tempo de falar do amor de Jesus Cristo. Lá em Amós, capítulo 5, versículo 4, o profeta diz assim: assim diz o Senhor, a nação de Israel, busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida de paz, vida eterna, vida com Cristo. Então, alívio ou tribulação. O segundo ponto, segundo e último ponto, é no versículo 11 e 12, que vai falar da coerência com a nossa vocação. Paulo, então, nesse compromisso de amor, de comunhão que ele tinha com a igreja de Jesus, Paulo era alguém que amava a igreja de Jesus, porque ele amava Jesus. Ele diz assim: conscientes disso, conscientes do quê? Dessa verdade que ele falou, de tribulação e de alívio, oramos de vez em quando por vocês. É isso que está aí na sua Bíblia, Márcia? Constantemente. Constantemente, ou não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus os faça o quê? Dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele. Olha que coisa linda. O nome de Jesus glorificado em nós e nós também glorificados em Cristo Jesus, segundo a graça, não pelo nosso mérito, claro, mas segundo a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Paulo deixa claro o seu compromisso de orar por aqueles crentes e deixa claro que apesar de eles terem crido, apesar da promessa da salvação, apesar de eles serem elogiados no começo do capítulo, eles ainda não estavam prontos. E você, meu amado, minha amada, também não está pronto. Eu também não estou pronto. Você que está em casa não está pronto. Nós recebemos essa vocação. Vocação aqui, meus amados, tem a ver com chamado. Chamado implica em um relacionamento com quem nos chamou. Então, apesar de nós termos recebido essa vocação, esse chamado, nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa salvação. Como diz o texto bíblico, operando a nossa salvação. Paulo diz aqui, sendo dignos da nossa vocação. Não podemos nos acomodar, não podemos estar distraídos, não podemos negar aquilo que Deus espera de nós. Se nós fomos chamados, nós precisamos ser cada dia dignos da nossa vocação. Porque se não formos, ou se não somos, é porque não fomos salvos. Precisamos nos arrepender e nos converter. Porque viver de maneira digna da vocação, é lógico que tem a ver com santificação, e santificação é evidência da salvação, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Efésios 4:1, alguém leia para mim, por favor. Efésios 4:1. Leia aí bem forte, em nome de Jesus. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Andei, Paulo exorta a igreja de Éfeso a andar de modo digno com o chamado, ou a vocação que vocês receberam. Então, é interessante essa carta, meus amados, que Paulo vai percebendo o crescimento da igreja. Ele elogia, mas ele quer que eles perseverassem tanto para suportar a tribulação, como também continuassem a buscar esse crescimento espiritual. Eles precisavam do agir de Deus na vida deles. Por isso Paulo pede a Deus que gere esse crescimento nos crentes. Assim como o oleiro
vai moldando o vaso de barro, como Jeremias vai trabalhar lá na sua profecia. Então essa visão, nós nos colocarmos como barro nas mãos do Senhor, nós nos esvaziarmos do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós nos esvaziarmos muitas vezes dos nossos sonhos que são dissoantes ou distoantes com os propósitos de Deus. É nós nos colocarmos nas mãos de Deus. Eu penso, meus amados, que é urgente isso que Deus queria fazer naquela igreja e também na nossa vida hoje. Eles tinham uma vocação, precisavam ser dignos dela. Meus irmãos, para os salvos, para aqueles que foram chamados, há um propósito e uma obra a ser realizada. Amém? Olha aí, parte B do versículo 11, para que cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. A gente não pode se acomodar, a gente não pode ficar de braços cruzados. Há um propósito para cada um de nós e é uma obra a ser realizada. A vocação é desenvolvida quando o salvo por Jesus entende o seu propósito e se dispõe a cumprir a obra que é apresentada. Então nós não podemos ficar na zona de conforto, não podemos ficar acomodados. Essa vocação só é desenvolvida se nós estamos engajados, comprometidos com o propósito e com a obra de Deus. Então, se há muitos que estão indo para esse caminho de tribulação eterna, nós estamos chamados, precisamos anunciar, e a obra é anunciar a Jesus, é cuidar daqueles que já foram chamados e é trazer aqueles que estão perdidos. Eu fico muito triste, meus amados, eu fico muito triste quando eu vejo que um crente não tem mais tempo para servir a Deus. É bem verdade, sim, eu entendo que nós servimos a Deus onde nós estamos. No trabalho, em casa, na faculdade, nós estamos o tempo todo servindo a Deus. Tudo que fazemos é o Senhor. Mas eu penso que Deus quer um pouco mais. Eu penso que Deus quer, quando Paulo aqui fala da obra, eu penso nos ministérios. É muito triste quando o crente ele não se engaja com os ministérios, com nenhum ministério. É preciso a gente se engajar, é preciso a gente cooperar, é preciso a gente estar comprometido. Eu fico triste quando eu chamo alguém para algum ministério, para uma ajuda, e a pessoa não tem mais tempo. E a pessoa está ausente da igreja, o pastor entra em contato, pastor, eu não tenho tempo, eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando aqui, trabalhando de domingo, trabalhando de sábado, estudando, curso, etc, etc, etc. E eu falo, então, irmão, ora ao Senhor, pede sabedoria, vê se essa é a vontade de Deus para a tua vida. Porque se depender de pessoas assim, a igreja fecha. Sim ou não? Fecha. Se todo mundo estiver tão ocupado, a igreja fecha. Como tem igrejas aqui na nossa região que estão quase fechando. Com 10, 8 pessoas. Porque os irmãos não têm mais tempo para esse propósito, para essa obra do Senhor. Então o que eu peço é que cada um ore ao Senhor, põe o joelho no chão. Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Eu quero estar coerente, Senhor, com a vocação, com esse chamado do Senhor, porque muitas vezes a palavra chamado é entendida erroneamente. Tem gente que acha que só pastor é chamado, só missionário é chamado por Deus. Todos nós fomos chamados. Se você não foi chamado, então pede para o Senhor te chamar, porque só os salvos, só os chamados entrarão no reino do Senhor. Só os escolhidos, diz a palavra do Senhor. Então, ore ao Senhor, não fique tão distraído, não fique tão envolvido com as coisas desse mundo, não fique tão envolvido em ganhar dinheiro, em ter coisas, em ter bens, em ter status, em aparecer, mas pense e queira saber do Senhor qual é o seu chamado,
Porque o melhor lugar para nós estarmos, já que a gente está falando desse tema, né, no mês da juventude, é estar no centro da vontade de Deus. Qual é o meu lugar? É estar com Deus, é conhecer a Deus, é permanecer obediente ao Evangelho de Jesus, que nos conta que somente aqueles que assim estiverem entrarão no reino dos céus. Então, meus amados, é o compromisso com a nossa vocação. Deus quer olhar para nós e nos perceber comprometidos. Mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades, há momentos na nossa vida que realmente nós precisamos nos aquietar, há momentos na nossa vida em que é necessário nós cuidarmos de maneira especial, por exemplo, dos nossos familiares. Salomão mesmo já disse que há tempo para tudo, não é verdade? Por isso eu exorto a mim mesmo e a você a orar ao Senhor e ver a quanto anda o nosso compromisso com essa vocação. Porque Deus, esse Deus maravilhoso, aquele que a palavra diz que efetua em nós, que faz em nós ou que gera em nós tanto querer como efetuar, é o Deus que nos chama, mas também é o Deus que nos capacita, é o Deus também que nos restaura, é o Deus que nos dá visão, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que entende também os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de ociosidade. Ociosidade é um tema muito recorrente nessa carta, nós vamos voltar a ele aí na sequência do estudo. E Deus sabe, Deus conhece, Deus nos ama e Deus não desiste de nós, porque Ele nos chamou, Ele nos fez herdeiros dessa graça maravilhosa, co-participantes das gloriosas bênçãos do Senhor. Então é em Deus que nós vamos buscar a direção, é no Senhor que nós vamos encontrar sabedoria. Por isso Paulo orava a Deus para que aqueles crentes continuassem, perseverassem. É o agir de Deus, então busque no Senhor. Meu amado, minha amada, se você anda desanimado, se você anda enfraquecido, se você tem dúvida do seu propósito, dúvida da sua vocação, talvez até dúvida da sua salvação, é em Deus, é joelho no chão, é o Espírito que vai falar com você, para te fortalecer, para te trazer de novo para o trilho, para dar alegria na salvação no teu coração, para dar alegria de servir a Deus, alegria de estar com os irmãos, alegria de estar na igreja, alegria de cooperar com o reino, alegria de anunciar o Evangelho para que muitos outros também conheçam a Deus, essa alegria incomparável de servir a Deus. A alegria que Paulo tinha quando ele diz que nada para ele era mais precioso do que estar comprometido com o chamado de Cristo Jesus. Isso é alegria. Para mim também essa é a minha maior alegria. Nenhuma outra situação me traz mais alegria do que estar anunciando o Evangelho, trabalhando na obra, gastando a minha vida, gastando o meu tempo para anunciar a obra de Deus. Algumas situações às vezes nos deixam chateados, porque a gente está nesse mundo e está envolvido com trabalho, com estudo, com desafio, com metas, mas nada pode se comparar à alegria de servir a Deus, da nossa verdadeira vocação. Hoje, dia 24, é o dia que eu estou me desligando da empresa, que vocês sabem, me desligando definitivamente, era até hoje, né? Não é um aviso prévio, mas é um encerramento de contrato. Então eu acordei ontem e falei para a Vera, nossa Vera, depois de 13 anos, parece que está estranho, é um sentimento estranho, né? Aí eu já fui fazer uma terapia com a minha psicóloga particular. E ela falou, não, isso é normal, é claro, você, nesses 13 anos, você está ligado a essa empresa, trabalhando, se dedicando, né? E vivendo, né? Fazia parte do meu cotidiano. Mas, meus amados, depois hoje lendo esse texto e orando, e não dá para comparar, não dá para comparar. O valor da vocação que Deus nos deu, a alegria de ser, pela graça de Deus, alguém que anuncia o Evangelho, que trabalha no reino de Deus. Essa vocação é muito maior. Que a gente possa valorizar, que a gente possa amar esse chamado de Deus, né? Que isso possa arder no nosso coração,
Que não seja apenas religião, religiosidade, um hábito, um costume, mas seja algo que venha lá do nosso coração, de dentro para fora, porque a gente vai fazer com amor, a gente vai mergulhar de cabeça e a gente vai honrar o nosso Deus, como o texto diz. Senhor, muito obrigado, Deus, porque um dia, pela Tua graça, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu essa vocação, esse chamado especial. Muito obrigado, Senhor, nada fizemos para merecer, mas nessa noite aqui nós queremos Te agradecer, Senhor, e também, ó Deus, pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor tire de nós então tudo que não Te agrada, que nós possamos estar no primeiro amor, ó Deus, não abandonar o primeiro amor, não estarmos naquela vida cristã apenas de aparência, no automático, mas que nós estejamos fazendo realmente com amor e trabalhando e amando o Senhor, amando as vidas como Paulo amava e ensinava a igreja de Tessalônica a amar também, amando aqueles, Pai, que estão sem esperança, sem salvação, ó Pai, que estão debaixo ainda da ira do Senhor, porque ainda não se converteram, Senhor, e que isso possa arder no nosso coração, o desejo de proclamar que Jesus Cristo é o Salvador, ó Deus. Que muitas vidas, através do ministério dessa igreja, do trabalho dessa igreja, possam se render aos pés de Jesus. Que tenhamos muitas conversões ainda esse ano, que tenhamos muitos batismos, Senhor, e vejamos nossos amigos e familiares confessando também Jesus como o único e suficiente Salvador. Faz isso para a glória do Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, os irmãos também que estão em casa participando, as irmãs, que a Tua graça seja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê vida e saúde, cuide da nossa família e nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados, só lembrando então, já falamos do nosso encontro de homens, amanhã às 20 horas. Esposas, incentivem seus maridos. Não é só para os casados, também para os solteiros. Podem vir, vai ser um tempo bastante edificante. Quero avisar também, a pedido da Giovana, do Ministério da Felicidade, que o jantar italiano foi adiado, não cancelado, foi adiado, não vai acontecer no sábado. Houve uma baixa adesão e alguns irmãos, algumas pessoas também viajando, então a Giovana achou melhor adiar, depois vai ser divulgada nova data também. Eu fiquei triste, né? Porque eu queria esse almoço italiano também. Mas tudo tem seu propósito, né? Com certeza a Márcia já ficou mais contente, né? Amém. E domingo, último domingo do mês da juventude, vamos prestigiar nossos jovens, vamos incentivá-los a estar aqui, né? Domingo Alex vai ser o pregador e vamos encerrar com bastante alegria esse mês de agosto, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço para os irmãos que estão em casa aí. Eu vi aqui também a irmã Dulcimar Patrício, né, que é mamãe da Ivanilda, está lá em Natal, acompanhando a gente também. Um grande abraço. Dida, Joyce, Solange, quem mais? Eu não consigo ver todos que estão aqui, mas opa, chegou aqui um lembrete. Obrigado, Dida. Lembrar da nossa assembleia no domingo, né? Nossa assembleia administrativa, culto administrativo, domingo pela manhã, às 9h30. Vamos começar com o devocional e em seguida tratar dos assuntos administrativos, ministeriais da nossa igreja. Obrigado, viu, Dida, pelo lembrete aqui também. Amém? Deus abençoe, vamos na paz em nome de Jesus.